Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa manhã de estudos e que nós possamos ter um bom entendimento em torno do assunto de hoje. Quando Jesus colocou essas palavras, há muitas moradas na casa do meu pai, a interpretação antes do Espiritismo era só que eram citações referentes ao plano espiritual, a algum lugar após a morte. Com a doutrina espírita, essa interpretação ela se alargou e, pela própria revelação dos espíritos, ela nos leva para o universo e seus diversos mundos, com a revelação de que realmente eles eram habitados, cada qual ao seu modo, não que todos tenham vida material, mas todos têm uma finalidade. E a doutrina espírita colocou isso até como um dos seus uns pontos básicos: mortalidade da alma, manutenção da individualidade, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências e, junto com esse conceito, a pluralidade dos mundos habitados. E tanto o espírito Baltazar, na parte inicial, como Santo Agostinho, que é o espírito que cita os 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, eles dão essa visão ampla, o mesmo objetivo: é mostrar o seguinte: quando tu olha para o céu e vê essa imensidade de estrelas, e hoje muito mais do que nós podemos ver com os nossos olhos, os aparelhos. A área científica avançou muito na parte óptica, e você tem, além de avançar na parte óptica, a possibilidade deles estarem em algum lugar no espaço e dali também observar. Quer dizer, aumentou muito o espectro. E matematicamente é fácil comprovar que existe mundo habitado. Eu lembro que na época, isso já faz algum tempo, muito tempo, eu estava saindo da faculdade. Eu não convivi muito com essa pessoa, mas esse rapaz entrou na faculdade e ele fazia palestras sobre seres extraterrestres. E ele falava o seguinte: ele começava com uma equação matemática, tipo, a quantidade de mundos, e olha que hoje já se descobriu muito mais do que aquela época, e ele falava assim, botava um percentual, mas muito, era 0,1 lá não sei aonde, para probabilidade de mundos iguais à Terra, não é nem habitado com outras vidas não, igualzinho à Terra, e dava um monte de planetas. Porque a matemática é muito, o universo, a gente não tem ideia. É aquele negócio, quanto mais a gente evoluir em termos científicos, em termos de observação, mais a gente vai ver, o universo é infinito. Você vai vendo, cada vez você descobre mais galáxias e mais planetas, mais tudo. Então, os sistemas, eles vão se alargando. E seria uma besteira, tem que tomar cuidado para não ofender, porque tem pessoas que não acreditam nisso, mas assim, é o que Kardec colocou, não é lógico. Kardec, na época dele, já colocou um conceito que faz cada um pensar dentro do nosso âmbito. Ele falou assim, um engenheiro, tem sentido um cara construir um prédio de 10 andares lá, com 100 apartamentos, ele habitar só um? Para que ele construiu o resto? Então é um conceito, esse conceito não é só um conceito que aprova que há vida em outros planetas ou não. É um meio de se entender a criação, se entender Deus. E Jesus já falava, meu Pai nunca parou de criar. E essa ideia, ela é muito forte, esse conceito aqui, para nós entendermos, nós como espíritos, como criaturas, o nosso objetivo final, que é a perfeição, e o mecanismo que rege essa evolução. Muito difícil, e isso até ontem mesmo no trabalho, que sexta-feira é dia do trabalho com atendimento a desencarnados, né? Então é um questionamento que os espíritos colocam, como chegar à perfeição. E até assim, outros, qual a necessidade de eu encarnar? Não podia aprender de outra maneira? Então, quando você tem essa visão que os espíritos colocam para nós, que você tem várias categorias de planetas, da mesma maneira que você
parte daquele princípio. Eu fui criado simples e ignorante e vou chegar à perfeição. Então aí você já está diante de um projeto, não de algo que vai acontecer imediatamente de uma hora para outra. Então, quando você junta isso as várias categorias de mundos que você tem, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração e mundo de espíritos perfeitos, você vai entendendo pela própria lógica que, primeiro, a natureza não dá saltos, essas coisas acontecem, e não é de uma hora para outra. São bilhões de anos para esses planetas irem mudando de estado. Para você ver o interessante, isso tem um peso dito há 150 anos atrás e tem outro peso dito hoje. Hoje você olha para trás e você consegue identificar a Terra na sua fase de mundo primitivo e a sua fase atual, que é um mundo de provas e expiações. Agora, quando a gente diz da excelência da doutrina espírita, isso aqui é uma prova. Está no Evangelho, uma obra básica, é uma questão de você ler, entender o que o Espírito quer dizer e ter uma interpretação correta disso. Se você entende isso, não tem cabimento você achar que nós vamos sair de provas e expiações para regenerados aqui em 2000 e alguma coisa. Não tem cabimento isso. Nós vamos ver isso hoje, porque é muito fácil nós olharmos para trás, porque a gente já viu as etapas que a Terra passou. Mas você imaginar o para frente, realmente é você imaginar. Mas você pode fazer essa projeção do futuro baseado em que você viu no passado, pelo presente que você tem, pelo conhecimento que você tem hoje, para você projetar esse futuro com um mínimo de racionalidade. E quando o Espírito fala, e o Espírito fala, ele fala até para a gente, é muito mais fácil a gente entender o ódio, a inferioridade, do que entender o amor, a superioridade. Por quê? Porque são coisas que nós não vivenciamos do seu modo pleno, como a gente vivencia os sentimentos inferiores. Mas por quê? Porque nós estamos numa escala evolutiva ainda. Muitos sentimentos que estão e que fazem parte dos espíritos mais evoluídos, mais equilibrados, a gente não experimenta na sua totalidade. Mas, como nós saímos da ignorância e estamos caminhando para esse conhecimento, os sentimentos inferiores, que a gente diz que está mais ligado à vida animal, a gente já tem afinidade com eles. Tudo bem, a nossa briga é para se afastar deles. Mas nós ainda estamos muito mais próximos disso, desse reflexo animal, do que da racionalidade e do amor puro. Então nós estamos muito mais sintonizados com isso. Então é a mesma coisa que quando nós falamos do espírito obsessor. É muito mais fácil a nossa sintonia para ser influenciado por espíritos inferiores, você não precisa fazer esforço. Ao passo que a gente entra na casa espírita, para a gente conseguir um contato com os espíritos superiores, com os trabalhadores, que não são tão superiores quanto a gente quer imaginar. Estou falando assim, quando você olha na escala de espíritos perfeitos, os espíritos que trabalham com a gente são espíritos que estão muito próximos ainda. Não quer dizer, isso não é demérito dele, mas é você situar eles na escala. Até porque esses espíritos, que a gente tem um modelo mais próximo de Jesus, é muito difícil esses espíritos entrarem em contato direto com a gente. Não é intermediúnico. É claro, você entra em contato direto com Deus, isso é uma metáfora. É você ter Deus dentro de você. Eu estou falando você ter o contato. É muito difícil. Por quê? Por causa da superioridade moral desses espíritos. Então a nossa sintonia mediúnica, vamos dizer assim, ela está muito próxima dos espíritos inferiores. Então é uma questão de um escorregãozinho que está ali. É a nossa média de qualidade de pensamento, que é no nosso dia a dia. Tanto vê, a gente pisar no calo da gente, a gente já esbarrou ali, já captou um pensamento menos equilibrado. Agora, para eu chegar dentro de uma casa espírita e buscar o meu guia espiritual do trabalho, que é um espírito um pouco acima da gente, estou falando do guia pessoal, claro, os dirigentes de trabalho estão um pouco mais acima, mas é uma questão até de afinidade.
Quando eles precisam entrar em contato com a gente, eles usam intermediário. É igual uma transmissão de televisão, você tem reprodutores ali. Às vezes, com médiuns, até grandes médiuns, eles narram isso, que às vezes eles recebem comunicações de espírito que tem que passar pelo mentor espiritual dele principal para chegar até ele, porque ele não tem sintonia com aquele espírito. E aí também não é só questão de superioridade moral, não. É uma questão do dia a dia. Tem muito mais facilidade. Você vê, por exemplo, Chico Xavier e Emmanuel, que a gente bota como um modelo daqueles espíritos que a Emmanuel tinha que passar por Emmanuel para chegar a Chico, a proteção dele. Mas olha a convivência que esses espíritos tiveram. Foram pai e filha 2.000 anos atrás. Então, é uma condição que facilita a comunicação. Então, se você observar essa escala e você olhar com o mínimo de isenção, imparcialidade e querer analisar a lógica, você vai assim, pô, espera aí, eu não tenho condições de um dia para o outro dar um salto desse. Então entram algumas coisas aqui que a gente pode projetar. E outra coisa, o fato de nós termos essa consciência e nos debruçarmos nos conceitos que estão nas obras básicas, evitaria que a gente falasse um monte de besteira, como tem muita gente que fala. Até uma questão de sensibilidade mediúnica. Não tem como o médium, e o médium, se a gente olhar a história dos médiums mais conscientes, mais tranquilos, dificilmente bota data em alguma coisa. Você fixar a data em alguma coisa é muito perigoso. Por quê? Principalmente, você pode fixar data e períodos em coisas que não têm a ver com o comportamento moral do indivíduo. E isso está na obra básica. Não há determinismo nos atos morais da vida. Por quê? Porque senão, se isso acontecesse, seria negar o livre-arbítrio. Então você tem um planejamento. Então todas as pessoas aqui, se nós fôssemos planejar qualquer atuação em qualquer projeto, cada um ia ter seu papel. Mas quem de nós poderia garantir que todos iriam cumprir o que for planejado? Porque depende de cada um. É a tua vontade, é a minha. Então eu posso fazer, eu posso fazer diferente do que foi planejado, a escolha é minha. Por isso que eu não posso determinar. Então não tem essa de eu ficar querendo colocar. E outra coisa, é muito subjetivo você querer determinar isso. Porque se você for ver, ler a Gênese, os tempos são chegados, a geração nova, aquilo ali, a pessoa poderia interpretar que é pontual. Não, então é aqui. E quando nós vamos juntando as peças do quebra-cabeça, a gente vai vendo que isso é um processo. É um processo que começou, ou pelo menos ficou visível naquela época que os espíritos começaram a falar, assim, olha, vai começar uma transformação. É muito fácil a gente começar a perceber isso. Nós estamos dentro de um centro espírita. Nós estamos falando do Brasil, coração do mundo, data do Evangelho. Nós estamos olhando isso. Uma vez, eu não lembro se foi o Dr. Herman ou foi o Baltazar, ou foi Inácio Bittencourt, agora foram eles. Pronto. Eles também não ligam para a autoria, porque tinha entrevista às vezes com um com o outro, e às vezes eles enganavam a gente, entre aspas. Porque tu estava falando com um, de repente o outro respondia. E a gente sabe disso porque na entrevista tinha alguns médicos que tinham vidência, e depois eles falavam, olha, estava respondendo Inácio. Mas naquela pergunta sobre mediunidade, o doutor Herman que respondeu. Então também, tanto faz, mas é a direção espiritual da casa. Que eles falaram assim, olha, vocês estão, o pessoal fala muito disso, mas a reforma desse negócio todo tem que passar pela África. Porque foi lá que começou. E o que fizeram com a África? Em termos de débito coletivo. Então, tu está olhando a situação do Brasil, mas assim, olha para a África só. Imagina quanto tempo vai demorar para mudar aquilo ali. Materialmente falando só. Está falando materialmente falando. Enquanto o mundo não se voltar para lá e agir de uma maneira solidária para reerguer aqueles lugares miseráveis que tem lá,
com situações humanas deprimentes, a sociedade ainda está falida, a humanidade ainda vai estar falida. E quando? Em que momento isso vai acontecer? Ele falou assim, ó, bota 600 anos nisso. No mínimo. E ele não fixou data, não. Falou assim, não pensa que vai ser amanhã, não. E se olhar para essa área, principalmente ali, você vai ver, ó, nós temos brigas religiosas, assim, num nível ainda muito alto, de ódio, de incompreensão. Como é que isso vai acontecer? Só se o cara estiver pensando, ó, mata todo mundo e joga um monte de espírito novo. Mas não é assim que funciona. Isso é gradativo. Essa substituição, ela é gradativa. As novas gerações que estão vindo aí, é como se fosse, eu tenho um copo d'água aqui com água suja. E eu vou gotejando água limpa ali. Espíritos vão reencarnando e você vai dando uma oxigenação. É o que nós estamos observando hoje. Você observa hoje essa geração que está chegando com um conhecimento tecnológico grande, com alguma rebeldia que nós temos que segurar, porque faz parte, independente da altura que esses espíritos têm. O papel dos pais ainda é dar suporte para eles na primeira e segunda infância. Não deixar desviar do caminho. E disciplinar. Coisa que a gente, infelizmente, está observando muita falha. Nossa, como entende isso, é um antídoto para mesmo no meio espírita a gente não ficar falando besteira. Porque você vê, quantas vezes isso foi adiado? Mesmo no meio espírita. Estou falando fora do meio espírita. Fora do meio espírita é um absurdo. Mas mesmo dentro do meio espírita. Você vai escutando as datas, aí não foi, adiou para não sei quanto. Aí depois, não, mas já tem mais 2 datas aí para acontecer. Então, isso é o quê? Precipitação mediúnica e falta de estudo. Falta de estudo. Porque nesse texto aqui, se você ler tanto de Baltazar, mas para mim tá Baltazar, mas é um espírito lá, não, tá, é Santo Agostinho na aula básica. O que ele fala aqui, e a gente vai pontuar alguma coisa, primeiro nós vamos dar a visão geral que ele dá aqui. Então você tem, nesses sistemas que observamos no universo, cada conjunto carrega, e ele fala que uma esteira de planetas, onde você tem planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, planetas para espíritos perfeitos. E se você olhar isso, tem um objetivo, e ele faz questão, os 2 espíritos fazem questão de falar isso, tem um objetivo. Deus, quando criou isso, criou com um objetivo. Então não foi como antes nós achávamos que é olhar para o céu, não, é para a beleza dos nossos olhos, para nós admirarmos a beleza da criação. Não, é para ver que é organizado e é perfeito isso. Os mundos primitivos, você tem 2 aspectos que você tem que observar de uma maneira conjunta, embora eles também têm momentos de interseção ali, de influência um do outro a todo momento, que é a característica física do planeta e a característica moral. Então a gente vê uma coerência que você, em planetas primitivos, ou seja, em planetas ainda novos, recém-criados, e o recém-criado é bilhões, não vai achar recém-criado criou hoje, não. Você vê o que a gente observa, qual a ideia que a gente pode ter da evolução da Terra, como hoje a gente vê. Tanto tempo lá, Terra, descolou do Sol, a gente tem essas narrativas na Gênesis, tem as narrativas em A Caminho da Luz. Um detalhe, A Caminho da Luz, que coloca Jesus e um grupo de espíritos perfeitos como responsáveis pela evolução da Terra. Então aí também ainda tem um plano didático por trás disso, que não é algo que a gente vê, que é uma figura lá em cima, sentado no trono, comandando tudo no universo. Há uma delegação de responsabilidade. E André Luiz coloca para nós, são co-criadores em um plano maior, esses espíritos. Criar só Deus, isso não pode ter dúvida, é o único, não tem competição.
Senão ele não seria perfeito em todos aqueles atributos que a gente conhece na doutrina espírita. Mas esses espíritos perfeitos, que exatamente mostra para nós que ninguém vai ficar tocando harpa quando atingir daqui a não sei quantos milhões de anos esse estágio, ninguém descansa como morre. Eu, às vezes, eu tenho que conter, porque eu só escuto rádio quando eu estou no carro, e às vezes no trabalho, pela característica do trabalho que eu faço, eu fico escutando a notícia. Me dá vontade de rir quando o cara fala assim: ah, fulano, vai descansar. Rir, mas não é rir porque alguém morreu, é rir pelo vai descansar. Eu fico assim, meu Deus do céu. Se o cara acreditar nisso, está roubado. Porque é exatamente o impacto. E ontem, no trabalho com os desencarnados, teve um lance desse. Não, eu preferia que tivesse tudo acabado. Eu achei que ia tudo acabar. E eu chego aqui e está a mesma coisa. As dores que eu senti, eu estou sentindo. É esse o espanto. E quando você fala que morreu, descansou, você está incentivando esse tipo de informação. E o sorriso não é o sorriso de deboche, é o sorriso, meu Deus do céu, se eles conhecessem o que realmente acontece, ninguém ia falar que o sujeito vai descansar. Porque, muito pelo contrário, ele vai ter uma consciência maior, ele vai ser obrigado pela própria consciência. O dia que ele teve um entendimento, passou o momento da perturbação, e ele entendeu aquilo ali, ele fala, meu Deus do céu, eu tenho que correr atrás. Principalmente se ele detecta que perdeu tempo. E é uma incoerência quando você diz isso. Ah, que bom, fulano descansou. Agora que vai começar a história. Então, com essas coisas todas que a gente está falando, há uma conclusão que a gente pode tirar paralelamente, não tirar, mas reafirmar a importância da divulgação doutrinária, a importância do estudo, a importância do entendimento real do que é a lei de Deus. E passa por esse princípio, Deus. Não tem como você começar em outro momento. Se você não fizer esse raciocínio, Deus é o Criador de todas as coisas, perfeito em tudo, beleza, nós somos criaturas. Fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição. Opa, beleza. Como isso ocorre? Através de reencarnações. Aí a pergunta do Espírito foi exatamente dessa. Mas vem cá, por que eu preciso reencarnar? Por que eu preciso voltar para cá e sofrer essas coisas todas? Porque é assim que você aprende. Ué, mas eu não posso aprender sem estar de novo aqui? Não, porque tem coisas que você só comprova, você pode até estudar, se preparar, mas você só comprova que aprendeu reencarnando. Por exemplo, perda de entes queridos. Renunciar à matéria em benefício do espírito. Tomar decisões em que você prioriza a lei e não o teu bem-estar. Quer dizer, o teu bem-estar material. Porque quando a gente prioriza a lei, eu estou priorizando o meu bem-estar. Só que na hora que eu estou na matéria, eu não enxergo isso. Porque uma coisa é eu tomar decisões e ter o pensamento firme no bem, sentadinho lá, olhando aqueles concertos que André Luiz narra lá, naquele jardim bonito, com aquelas águas, e você escutando aquela orquestra lá, tocando músicas elevadíssimas. Outra coisa é você aqui, enfiado numa condução todo dia, dentro do trabalho, tendo que levar dinheiro para casa para sustentar a família, e você vendo todas essas tramas, todas essas arrumações, tudo isso que a gente vê no mundo de hoje, e você, apesar de se manter dentro da lei, nas mínimas coisas. E olha que nós não estamos falando em grandes comportamentos morais, não, em coisas que vão mudar a humanidade, nós estamos falando em coisas simples, da gente obedecer um sinal, da gente obedecer as mínimas regras, que você olha para o lado, vê todo mundo burlando, e você tem que ter um comprometimento consigo mesmo, porque não tem testemunhos, contigo, com Deus, de você fazer o correto, independente de. E pior, você ainda sofre, hoje a gente chama de bullying, e se você fizer o correto, experimenta parar num sinal, eu duvido que tu não vai escutar duas buzinadas, pelo menos no teu ouvido. Ou então você está vindo aqui, aí todo mundo parado em fila, direitinho. Aí vem o espertinho, sai de lá.
Aí encosta aqui em você e faz assim, ó. Eu estou me disciplinando para, assim, educadamente, falar para ele assim, ó. Porque até isso a gente tem que entender. Porque a gente deixa achando que isso está sendo legal. Está sendo legal com ele. E também, se pensar bem, não é legal com ele, não. Está deixando ele passar. Mas estamos incentivando a ele a não respeitar a fila. Porque nós estamos agradando um e estamos desagradando 20 que está disciplinadamente ali. Estão 20 ali disciplinadamente parados. Quer dizer, se você incentiva isso, você está incentivando a pessoa a pular. Ou seja, ele vai se corrigir, se ninguém der um toque nele. Então, olha, não estamos falando nada de fazer uma obra de caridade, não estamos falando nada, estamos falando no dia a dia, na bobeirinha, nas situações que a gente tem que passar todo dia, e já é difícil, porque você tem que manter aquilo ali. Então essa é a necessidade, para reencarnar isso. Porque você vai lá, se prepara, faz tudo em condições ideais, condições normais, temperatura e pressão. Tá? Mas quando você cai aqui, é a tal da influência da vida material. Porque você tem outros objetivos, você tem um objetivo que você tem que atingir, mas você vai conviver com pensamentos diferentes, com posturas diferentes, e você tem que manter a tua independente do outro. Esse é o problema. E aí o espírito entende que ele tem que encarnar. Então tá legal. Se eu fui criado simples e ignorante, eu tenho que cair num mundo, se o negócio é bem organizado, se é justo, num mundo compatível com a minha evolução. Então, no início, eu estou lá, princípio inteligente, e vou nos reinos inferiores da criação. Para não complicar muito, vamos chegar ao reino animal logo. Aqui, nessas primeiras encarnações do princípio inteligente, eu vou estar certamente numa condição que eu ainda não tenho pensamento contínuo, eu ainda sou uma massa que ainda não fui individualizada ali em determinadas situações, e estou ali no mineral aprendendo agregação, afinidade, depois no reino vegetal a vitalidade, e por aí vai. Chego no reino animal, eu já começo a manter uma estrutura, até porque eu estou num corpo de uma estrutura mais complexa, eu tenho condições de dar uns saltinhos maiores. Começa aquele pensamento descontínuo, que é outro negócio, a gente fala, o pensamento começou aqui. Não, o pensamento começou a se desenvolver desde o momento que eu, como princípio inteligente, me juntei à matéria. Agora, a gente nota, ele aparece, é detectável em determinada situação. Então, ali você começou a ter uma quantidade até de pensamento descontínuo que ele pode ser perceptível. E daí você já está em mundos que pode ser em mundos já como o nosso, agora, a situação atual, mas a minha condição ainda primitiva, atendendo à proporcionalidade da distância do homem que está aqui na Terra, da característica desse homem, do ser humano que está aqui, em relação aos animais que estão aqui. Por que nós estamos falando isso? Porque os animais, em mundos superiores, eles são diferentes do que são aqui. Então, esses princípios inteligentes, eles não saem daqui e obrigatoriamente vão habitar um corpo humano. Por quê? Porque ele ainda tem coisas para aprender na vertical. Ele pode ser animal no mundo superior. E como os espíritos falam, nos mundos superiores, os animais participam mais da vida do homem. O ajudam mais, de uma maneira mais eficiente. Então, você começa a perceber assim, então o salto não é tão grande. De eu querer olhar para um cachorro ou para um macaco e ver nele um homem. Aí você vai falar, poxa, então ele pode habitar corpo de animais em outros planetas que são mais próximos. E aí vem à mente o quê? Esses filmes de ficção em que você vê aqueles animais que falam não uma linguagem tão articulada quanto o humano, mas está ali, tem uma maneira de participação maior. Então aí você olha e fala assim, realmente, os espíritos falam que a natureza não dá saltos. Então o salto não pode ser muito grande. Ainda tem outra história. Quando esses princípios inteligentes vão fazer a primeira encarnação como espíritos, eles sofrem algumas alterações. E isso, aí foi Inácio, eu tenho certeza,
que falou para a gente que são em planetas que não são habitados por seres materiais encarnados, mas ele falou assim, a ideia que ele deu para a gente é como se fosse um quintalho, e que espíritos preparados tecnicamente pegavam aqueles princípios inteligentes e começavam a fazer uns ajustes para que eles pudessem ter na primeira encarnação como espíritos. É exatamente isso que está escrito nos Espíritos, só que não com esses detalhes. Que as primeiras encarnações não se dão na Terra. Então, quando o espírito cai aqui, e aí nós vamos ver o planeta primitivo, recém-saído lá do Sol, uma massa em ignição, foi resfriando. Ao seu tempo as coisas foram se arrumando. E você vê, até naquela época que tinha vegetação e a vida animal só estava dentro d'água, isso é um mundo primitivo. Então nós estamos olhando para o nosso passado e identificando esse mundo primitivo que faz, vamos dizer assim, é o primeiro degrau da evolução. É a primeira escola, é o maternal para os espíritos. E esse planeta vai se consolidando, vai andando por aqui e, em paralelo, os seres que habitam, que encarnam nesse planeta, vão acompanhando essa evolução. Então nós saímos dos selvagens, vamos dizer lá na época dos homens da caverna, e eram espíritos recém-saídos do pensamento contínuo. Então você vê, não tinha vida mental. Os corpos ainda embrutecidos, e com o tempo, a influência, aí entra a evolução em dois mundos de André Luiz, que você identifica claramente ali, ó, a evolução não é só aqui. Desencarna, o pessoal vai lá, dá um ajuste no corpo espiritual, volta, e aquele molde. E Emmanuel usa até uma maneira poética de falar, que através dos tempos foi havendo essas transformações até chegar à forma afilada de hoje. Quer dizer, realmente a nossa forma hoje, apesar de berinjela e tal, e outra mais diferente, é bem melhor do que você olhar para aquele homem primitivo, em termos de brutalidade, de feição mais grossa e tal. Então, aquilo ali é um sinal de que você partiu daquele início, levou muito tempo para ter essa interação. Aí tem a evolução paralela que Darwin mapeou, que é a evolução dos corpos, e paralelamente a evolução da alma, com características de aperfeiçoamento no corpo espiritual, que quando voltava esses espíritos para encarnar naqueles corpos, ele imprimia uma velocidade maior do que a simples transformação genética e da evolução física das formas. Então, por isso que quando nós olhamos a evolução de Darwin, aquela árvore, realmente os espíritos falam, se você olhar uma, ela é claramente a evolução da imediatamente anterior. E você vê a forma mudando. Só que tem esse componente da inserção lá no corpo espiritual, para que aquelas formas, aí no caso do animal, o equivalente ao corpo espiritual, que André Luiz chama de protoforma humana. Então, esses ajustes para que acelerasse esse processo de evolução, para quê? Para que um dia você chegasse ao ponto de você ter um corpo que pudesse receber um espírito, que foi o que ocorreu com o corpo dos macacos. Os espíritos olharam, olha só, aquele carro ali já dá para pegar um piloto melhorzinho, então já dá para botar um espírito ali. E aí, isso está bem narrado lá em A Caminho da Luz. Então, não houve parecida da árvore como muitos cientistas pensam. O que houve foi que, num determinado momento, houve uma bifurcação. Em alguns macacos continuaram encarnando princípios inteligentes. E em outros corpos de macaco foram colocados espíritos. E aí se deu. Eu não sei como é que os cientistas não percebem isso. Porque falam assim, não, é evolução. A evolução aconteceria para todo mundo. Tudo quanto é mamute vira um elefante. Por que tudo quanto é macaco não virou homem? São os elos perdidos que a doutrina espírita ajuda a emendar para o pessoal entender. Para quem quiser e tiver um grau de orgulho suficiente para permitir que esse conhecimento entre. Eu falei um grau de orgulho, porque orgulho todos nós temos. A diferença é a dose, a concentração que o negócio ainda está. Mas é algo que
a lógica da doutrina espírita vai costurando e você fala, pô, realmente tem lógica isso, tem sentido. E esses espíritos, quando foram seguindo em reencarnações sucessivas, chegou um momento que eles falaram assim, ó, vamos dar um upgrade lá no pessoal. Aí vem o pessoal de capela, que já dá para a gente entender o processo que vai acontecer com a gente, o que aconteceu com o outro, e nós temos a narrativa. Bom, vai chegar a hora aqui da onça beber água. Quem acompanhou a evolução do planeta, segue aqui. Quem não acompanhou, vocês vão lá para aquele planetinho azul, que é bonitinho por fora e tal, mas ó, lá dentro ainda não tem ar-condicionado, não tem essa moleza toda que vocês têm aqui, então vocês vão começar tudo de novo. E aí, qual o lucro disso para a lei? O processo segue naturalmente, aqueles espíritos não conseguiram subir os degraus que tinham que subir, e vão ter que ir lá para aquele outro, para quê? Ao mesmo tempo que eles vão recuperar a condição de evolução deles, para eles prosseguirem, eles vão ajudar como co-criadores em plano menor, para que aquele planeta que está no menor estágio evolutivo do que o que eles estavam, aprendam com a ciência deles, e que eles ali desenvolvam moralidade e outros conceitos que eles não quiseram aprender na condição que eles estavam. Daí, resultado para a Terra, as grandes civilizações, os grandes conhecimentos, e que eram incompatíveis com as civilizações daquela época. E aí começa aquele negócio, era o ET, eram os deuses astronautas. Eu posso falar disso, que eu, com 18 anos, com 19, eu li esse livro, e eu fiquei com a cabeça assim, e eu comecei a frequentar um centro de Umbanda. Eu falava, meu Deus do céu, e os espíritos riscavam ponto lá, estrela e tal. Eu falava, meu Deus do céu, será que é isso? E um dia eu perguntei para o espírito, ele falou, não é bem isso, um dia você vai entender. Não é bem assim, não. Mas é interessante, né? São passos que você dá até no próprio entendimento. Mas vamos voltar lá para a nossa condição. E os capelinos vieram, fizeram o trabalho deles, alguns deles recuperaram a sua condição, voltaram lá para o planeta original deles, outros ficaram, não sei se tem algum capelino aqui também, não me interessa, se tiver, está muito atrasado, já era para ter saído daqui há muito tempo. Então você vê, você consegue enxergar o período do planeta primitivo até chegar a um planeta de regenerados que aconteceu com eles, e que vai acontecer com a gente aqui, e que vai acontecer a mesma coisa. Não é castigo da lei. Tem uma amiga nossa que trabalha com a gente lá no Atualidades, que quando a gente... eu acho que nós já fizemos esse estudo aqui, não foi? Na época, planeta, a transição planetária. E quando eu falava assim, não, vão ser expurgados. Tinha outra maneira de falar isso. Eu tô não. Mas fica muito assim, ser expurgado. Aí um dia eu fui para casa, no outro dia que nós fomos estudar, eu voltei para o pessoal, tem a solução. Como? Isso não, a gente vai falar assim. Os espíritos não vão reencarnar mais na Terra, porque não há cenário correspondente às necessidades reencarnatórias deles. Não vai ter mais um cenário de sofrimento que eles possam expurgar as faltas deles. Assim ficou melhor. Mas que vão ser expurgados, bom. Não tem outra palavra. Expurgados, sair daqui, vão ser atraídos para outro planeta. Mas é exatamente, o motivo é exatamente esse. Não é castigo da lei. É porque, se você atingir, e aí vamos ver o que tem. Porque o mundo de provas de criação a gente sabe, é onde a gente está. Os mundos regenerados, ele fala, serve de transição para o mundo de expiação, para o mundo de mundos felizes. Aí ele fala, lá a alma vai encontrar repouso, calma, tranquilidade, mas a característica, olha só, pela característica que eles dão do planeta de regenerados, a gente vai entender a distância que falta para a gente chegar lá. É só isso. Simples assim. Vamos lá. Eles, nos planetas regenerados, não há mais orgulho. Podia parar aqui. Podia parar aqui. Quanto tempo a gente acha que vai demorar para a gente... não está falando de diminuir o orgulho, não. Não ter mais. Não há mais inveja.
não tem mais ódio. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Equidade, olha só, equidade perfeita regula as relações sociais. E outro, todos reconhecem Deus e tentam ir seguindo suas leis. Vai ser amanhã? Vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, não sei. Até porque, aí isso é outro negócio que as pessoas não entendem. Para isso, ó, a partir de 2050, eu estou falando um número diferente para não atingir ninguém, o meu número. 2050, o presidente chega assim, olha, não vai poder ter mais orgulho. Todas as pessoas têm que ser tratadas igualmente. O amor tem que imperar em todas as relações. Você não pode ter mais inveja de nenhuma agulha que o outro tem. Aí todo mundo no dia seguinte vai cumprir. Não tem como. Agora, que vai ter uma data que vai ser aquele negócio de separar o joio do trigo, mas isso aí consequência e a gente não vê o limite. Ao invés de a gente ficar preocupado em perceber quando isso vai acontecer, a gente tem que estar preocupado em acelerar o processo que leva a isso. Qual é o processo que leva a isso? Transformação íntima, individual. Eu não consigo transformar ninguém. Ninguém consegue me transformar. A gente faz as opções. Ou cumpro a lei, ou vou fazer algo que me dá benefício. Se essas duas coisas forem convergentes, ótimo. Eu vou fazer algo que está me dando prazer agora e que também está dentro da lei. Mas geralmente o que eu faço? Eu escolho, faço uma opção que me dá um prazer supérfluo no sentido assim, que ele não é necessário para a vida espiritual, mas para a vida material é agradável. Eu escolho aquilo. Quando que eu vou parar de fazer isso? Eu tenho uma teoria. Quando a dor que essa escolha der for maior do que o prazer. Só vejo dessa maneira. Porque quando tu faz besteira, te dá dor na consciência. Só que quando deu a dor na consciência, tu fala, poxa, mas valeu a pena eu comer aquela torta de chocolate. Independente do mal que a gente vai fazer. Eu estou falando de torta de chocolate, mas realmente as opções que a gente faz são morais. E você fica com aquele peso na consciência, mas aquilo ali ainda é diluído pelo prazer que aquela ação deu. Aí você continua fazendo. Um dia, aquela dor vai ser maior que o prazer e você não vai mais escolher, porque você não é burro. Ninguém gosta de sofrer. Esse negócio que o nego fala aí, fala que não é espírita. Que espírita gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. E o espírita que gosta de sofrer, ou qualquer outra religião que gosta de sofrer, tem que procurar assistência médica com um problema. Porque não é natural. Não é natural você gostar de sofrer. Você aguentar o sofrimento, entender, se resignar é uma coisa, gostar de é outra. Você procurar aquilo, até porque procurar o sofrimento, buscar o sofrimento, não dá camisa para ninguém. Os espíritos falam para nós, ó, ao invés de ficar mortificando o corpo, vai combater o inveja que tem dentro de você, o orgulho, o egoísmo, conta com as armas para lá. É o que os espíritos falam para nós. Então, a doutrina espírita, ela tem essa excelência. E só para finalizar, uma aparente incoerência que tem aqui no item, que foi lido no 18, e que ele fala assim, ó, você vai para esses mundos. Mas você, se fizer besteira lá, você pode voltar para o mundo que tu estava. E ele fala exatamente, ó, pode recair nos mundos de expiação. É um aparente antagonismo quando você fala assim, o espírito retrograda. É o quê? Que você foi para lá sem ainda estar senhor de todas as habilidades que precisava para lá. Você não está completo. Porque a partir do momento que a gente conquista uma virtude, você não perde mais. É nesse sentido que o espírito não retrograda. É igual uma promoção. Eu te dou uma promoção, você tem
uma posição técnica e eu observo, não, vou dar uma função gerencial. Eu te dou a função gerencial. Só que passa um mês, 2 meses, eu digo, pô, a Ana não é tão boa em gerenciar pessoas quanto era tecnicamente naquilo ali, e eu fazer o quê? Às vezes a pessoa tem que ser mandada embora, até quando se faz uma avaliação errada dessa, porque tu não pode voltar a posição dela, voltar a salário, aquele troço. Por isso, não, quem tem um pouquinho de juízo faz um experimento antes, porque você pode fazer as coisas sem ter nenhum prejuízo. Mas é essa a situação que a gente está falando, que ele cita aqui. Então, esse é o entendimento. Eu acho que os espíritos aqui foram muito claros para que a gente tivesse a noção exata de que isso é um processo educativo, é normal, é uma oportunidade que a lei dá, mostrando que ela é uma lei de justiça, mas também é de amor e de caridade. E nós temos tantas oportunidades quanto necessárias para evoluirmos. E esses planetas todos estão aí para cumprir o cenário, ou dar para nós os cenários suficientes e necessários para que nós possamos fazer essa caminhada. Que Jesus nos abençoe.